Se você está cansado de usar planilhas difíceis de mexer e quer algo que realmente valha mais o seu dinheiro, este é o vídeo certo. Este vídeo é feito especialmente para você. Assim, você pode organizar melhor seus dados e relacioná-los com diferentes áreas do seu negócio ou da sua empresa. Porque hoje nós vamos conhecer um software chamado Airtable. O Airtable é uma plataforma baseada na nuvem que combina as funcionalidades de uma planilha com as de um banco de dados. Ele permite que você crie e gerencie diferentes bancos de dados com uma interface super amigável. Pode ser usada por uma variedade de finalidades. Você pode usá-lo para gerenciar o CRM da sua empresa, para a gestão de projetos e, por exemplo, também para controle de estoque. Olá pessoal, meu nome é Santiago. Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje, nós vamos conhecer, como eu disse, esse software incrível chamado Airtable. Eu vou fazer dois vídeos separados. O primeiro vai abordar as funções básicas do Airtable, então este é o primeiro vídeo. Vamos entender bases, tabelas, campos, registros e ver as funções básicas de como criar uma planilha e um banco de dados, além de como usar as funções básicas do Airtable. E no segundo vídeo, eu vou aprofundar um pouco mais em algumas outras funções avançadas do software. Então, como sempre, eu vou fazer meu rosto desaparecer para poder mostrar o software para vocês. Acabei de fazer login, estou criando a conta do zero para que vocês possam ver o processo desde o início. Vou tirar meu rosto da tela para que vocês possam ver minha tela. Até mais, pessoal! No final, o Airtable pede para configurarmos a primeira parte do software. Podemos escolher entre várias cores diferentes, e eu vou escolher essa aqui. E se quisermos começar a partir de outros documentos, podemos importar planilhas ou diferentes documentos, como apresentações ou outros documentos relevantes. Ou podemos simplesmente especificar aqui mesmo o que nossa planilha e banco de dados vão fazer. Podemos escolher entre algumas opções aqui. Vou selecionar Gerenciamento de Projetos e clicar em Avançar. O Airtable vai levar alguns minutos para criar nossa página inicial. Este é o aplicativo que o Airtable criou. Agora mesmo, ele está me perguntando se está tudo certo ou se eu quero especificar ainda mais a forma como quero usá-lo. Vou apenas clicar em Triar. Este é o espaço de trabalho que o Airtable criou. Ele criou algumas tarefas diferentes. Bem aqui à esquerda, ele criou uma descrição para essas tarefas. Essas são as tarefas dentro da barra de tarefas. Se formos aqui em Projetos, podemos ver quais projetos foram criados com a descrição que aplicamos no início. Então, o primeiro termo importante que precisamos entender dentro do Airtable são as bases. Bases é uma abreviação para banco de dados. Elas são o lugar para armazenar dados importantes e os fluxos de trabalho que dependem deles. Elas podem ter várias tabelas, cada uma contendo dados, e dentro de cada tabela há alguns registros, sendo que os dados de cada registro são armazenados em campos. A segunda parte, que é muito importante para entender como usar o Airtable, são as tabelas, daí o nome. Se clicarmos neste sinal de mais bem aqui, podemos criar uma tabela usando IA, começar do zero ou importar uma tabela usando todos esses diferentes softwares. Vamos supor que eu quero importar uma usando um arquivo do meu computador. Então, selecionei este documento do Excel. Vou fazer o upload. Podemos criar uma nova tabela ou podemos adicioná-la a esses campos. Vou criar uma nova tabela. Clique em Próximo. E esta é a tabela que eu importei usando um documento do Excel que eu tinha no meu computador. Esta é uma planilha de análise de preços que eu usava para alguns chocolates que eu vendia na faculdade. No topo, você pode ver que esta é a aba de campos. Você pode editá-la se dá um duplo clique, como você vê aqui. Este é o campo principal da tabela, e o nome deve ser uma representação curta e única de cada registro na sua tabela. Posso nomeá-la como ingredientes, porque esta é a aba dos ingredientes, e também posso editar todas as outras abas de campos. Algumas delas já têm um nome que foi importado dos arquivos do Excel, outras não, porque não tinham nome. Para começar, você pode editar ainda mais sua planilha e seus bancos de dados. Você pode ocultar campos específicos usando esta ferramenta à direita. Você pode, por exemplo, ocultar este campo. Você vê que ele sumiu, então tudo se move para a esquerda e eu posso fazê-lo aparecer novamente. Posso filtrar os diferentes campos usando condições. No momento, não tenho nenhuma condição, mas eu poderia, por exemplo, adicionar uma condição para ingredientes. Então, o primeiro campo contém um determinado valor. Isso pode ser um número ou um monte de letras diferentes para o software filtrar o campo.
Você pode agrupá-los, por exemplo. Se eu quiser agrupar este segundo campo, posso clicar nele e todos os valores serão agrupados. Você pode organizá-los do primeiro para o último ou do último para o primeiro. Outro termo importante que precisamos entender são os registros. Registros são itens individuais em uma tabela. Eles são uma unidade básica de dados que são puxados para várias visualizações e interfaces. Eles contêm dados específicos, como informações sobre um determinado funcionário, um produto e assim por diante. Então, basicamente, é assim que você cria uma base. Você pode importá-la ou pode criá-la do zero. Se você clicar bem aqui nesta opção, pode criar várias partes diferentes dentro do projeto em que está trabalhando. E por fim, você pode escolher mudar a forma como está visualizando suas planilhas ou seus bancos de dados. Você pode visualizá-los em modo de grade ou em modo de formulário. Acabei de criar uma nova visualização de formulário usando esta opção aqui, que diz Criar Novo. Você pode criar um formulário. E vai me mostrar as informações que tenho nesta visualização em grade. Mas, do ponto de vista formal, como você pode ver, a organização se assemelha mais a uma lista, permitindo visualizar as informações organizadas de cima para baixo. Mas você sempre pode voltar e modificar as informações na visualização em grade, e elas serão modificadas também na visualização em formulário. Se eu mudar o nome aqui para outra coisa, e guarde-o. Se eu analisar o formulário do ponto de vista, as alterações também ocorrerão aqui. Temos alguns menus suspensos diferentes nas partes da grade que possuem opções diferentes. Por exemplo, os preços serão exibidos como um menu suspenso no formulário, tanto na visualização da unidade de medida, quanto na visualização do formulário. Porque temos diferentes unidades de medida aqui. Temos gramas, temos pacotes, temos unidades, e tudo isso vai aparecer em uma lista. Ponto de vista, a versão em formulário. Como você pode ver, a interface é um pouco parecida com o funcionamento do Excel. Temos diferentes abas aqui no topo, as abas que foram importadas da planilha. E, no geral, a interface é realmente fácil de usar, porque se você já usou o Excel antes, vai saber como usar esse software também. Esses são os conceitos básicos de como usar o Airtable. É uma ferramenta muito útil para criar e gerenciar bancos de dados e planilhas, caso você já tenha planilhas que queira importar para o software. É realmente fácil e rápido fazer isso, como você viu neste tutorial. No momento, estamos usando a versão gratuita do Airtable, mas se você quiser usar a versão paga também. Temos alguns links de afiliados na descrição aqui embaixo, para você aproveitar ainda mais o software. Como eu disse no começo, vou fazer um segundo vídeo, um segundo tutorial, aprofundando em algumas das ferramentas mais avançadas que o Airtable tem a oferecer. Mais uma vez, meu nome é Santiago e espero de verdade que este tutorial tenha sido útil para você. Se você ainda não usou o software, eu realmente te convido a experimentar. Quero ler todos os seus comentários aqui embaixo e conferir suas opiniões. Se você já usou o software, ou se não usou, se é algo que lhe interessa usar. Convido vocês a se inscrever e me no canal para conferirem todos os outros tutoriais que temos a oferecer. E sem mais delongas, vejo vocês na segunda parte do vídeo. Bye bye!